Eles rastejam do subsolo e aterrorizam as multidões. Criam caos, devoram aldeias inteiras. Vermes gigantes. Sim, todos nós já vimos coisas assim nos filmes, mas não é bem dessa maneira que aconteceria na vida real. Pelo menos na hipotética vida real. Digamos que você seja um fazendeiro neste mundo. Possui vastas lavouras férteis com fileiras e mais canteiros de vegetais e algumas árvores frutíferas. Seus amigos estão vindo hoje e todos vocês vão passear em um vale perto de sua fazenda. Enquanto se divertem, nem percebem que o lindo céu azul desaparece por trás das nuvens cinzentas. O vale é engolido por um manto de escuridão. Ao longe, você ouve a chuva caindo. No momento em que levanta a cabeça, uma única gota cai na sua bochecha. Todos se olham em um instante de silêncio, com o pavor enchendo os olhos. E saem de lá a toda velocidade em direção à fazenda. A chuva está forte agora. Atrás, ouve-se um som, como o de uma picareta rompendo o solo. A terra começa a tremer embaixo. À distância, dá para ver um buraco se formando. Se vocês tivessem ficado naquele lugar por mais 1 minuto, teriam caído em um abismo. Mas o buraco não é o pior de tudo. Um verme gigantesco aparece, do tamanho de um avião a jato. Ele sai do chão e rasteja na grama molhada. Você e seus amigos se dirigem para o alto de um monte e veem uma cena incrível. Enormes vermes molhados rastejam e se movem por todo o vale. Alguns são do tamanho de um jato, outros não são maiores que um ônibus. Existem também vermes pequenos do tamanho de uma sucuri. Pequenos? Todos emergem e se movem em direções diferentes. Agora, é claro, você está acostumado. Este é o mundo em que vive. Esses monstrengos viscosos sempre aparecem quando chove. Os vermes comuns não têm centenas de dentes afiados como os que vemos nos filmes. Se uma mega criatura dessas o devorar, pelo menos não o destruiria em milhares de pedaços. Ela simplesmente empurra o alimento para o estômago, o digere e extrai as substâncias úteis. Além disso, você nem está no menu, para a sua sorte. Os vermes de tamanho normal se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como folhas podres, raízes de árvores. São os alimentos usuais deles, que comem isso e se recarregam de vitaminas. Os melhores nutrientes estão escondidos no subsolo. Quanto mais fundo se vai, mais rico e fértil é o solo. Além disso, os vermes nunca comem as colheitas. Eles não se alimentam de tecidos de plantas vivas. É por isso que são os assistentes perfeitos para os agricultores. Esses seres cavam constantemente o solo e deixam longos túneis como rastro, geralmente pequenos. Esses caminhos saturam o solo com oxigênio e o tornam ainda mais rico. Também é mais fácil para as plantas formarem raízes na terra macia e soltinha. Sim, vermes são muito úteis, mas normalmente os do tipo pequeno. Agora mesmo, no alto do monte, você está olhando para baixo, para alguns do tamanho do Golias. E isso é um problema. Os túneis que eles deixam para trás enquanto reviram a terra podem seriamente enfraquecer o solo. As raízes das árvores seriam desalojadas e florestas inteiras poderiam cair. Ar em demasia iria afundar o solo, que também não teria umidade suficiente para essas criaturas. Então elas poderiam beber lagos e açudes inteiros. Isso, ou então os túneis gigantescos deles, drenariam os corpos d'água no solo do entorno. Digamos que apenas um verme grande o suficiente estivesse rastejando sob uma pequena cidade e destruindo o solo. Um dos primeiros sinais que os moradores veriam seriam rachaduras nas paredes dos porões. A base das construções ficaria enfraquecida e poderia eventualmente desabar por completo. Isso se não caísse repentinamente em um buraco de uma só vez. Para evitar isso, as pessoas cultivam a terra ao redor de suas cidades, vilas e propriedades com uma espessa camada de sal. Isso impede que os vermes cruzem essa linha. Eles podem parecer assustadores, mas esses monstrengos enormes são pacíficos e não atacam as pessoas. Então você decide dirigir até essas criaturas para ver melhor. Os corpos são cobertos por pequenos... Bem, comparados ao tamanho deles, pelos que se agarram ao chão e os ajudam a se locomover. Você dirige por todo o vale e pega os pequenos vermes, os do tamanho de uma cobra, claro, e os coloca em um recipiente para usar em sua colheita no futuro. Mas é preciso se apressar porque a chuva parou e o solo está secando, o que significa que os vermes rastejarão de volta para o lugar de onde vieram. A propósito, os cientistas ainda não sabem exatamente por que os vermes aparecem quando chove. Os especialistas costumavam pensar que a água inundava as tocas deles e eles precisam subir para não se afogar.
Mas os vermes respiram pela pele, não pelos pulmões, e precisam de umidade para sobreviver. Uma minhoca pode permanecer viva debaixo d'água por vários minutos. Agora, outra teoria diz que a chuva, quando cai no solo, faz com que ele vibre. Os vermes são altamente sensíveis a quaisquer alterações no ambiente deles. Quando chove, acham que essas vibrações são outros animais que estão vindo para devorá-los. Parece paradoxal, mas para se esconder, saem de seus buracos. Talvez pensem que é uma toupeira ou outro inimigo subterrâneo se aproximando. O mundo se adaptou bem o suficiente. Além dos dias chuvosos e à noite, você nem saberia que compartilha um mundo com minhocas gigantescas. Elas têm medo da luz do sol. Os vermes não têm olhos, mas sua pele possui receptores sensíveis à luz e ao toque. Todas as noites eles podem sair, mas pela manhã não há vestígios deles. Também não são um problema o ano todo. No outono, verão e primavera, ficam do lado de fora, mas no inverno vão para o subsolo, onde é mais quente e úmido. Esses grandes vermes estão constantemente escavando a terra. Alguns túneis são tão profundos e largos que as pessoas podem explorar os labirintos por dias a fio. Eles parecem túneis de mineração e muitas empresas já aproveitaram essa oportunidade. Os buracos são usados para encontrar minerais, metais preciosos e ouro. Os mineiros não precisam mais de brocas, pois os vermes fazem o trabalho de graça. Ainda existem riscos, no entanto. Deve-se ter cuidado para não encontrar um verme nesses túneis, porque pode-se acabar descendo acidentalmente pela garganta dele. Mas se você tiver uma lanterna potente, pode assustá-los. Fique feliz por não viver em um mundo com vermes marinhos gigantes. Por exemplo, existem os poliquetos, que são os primos marinhos da minhoca. Eles são capazes de dividir seus corpos em muitos tentáculos longos e finos, parecidos com um espaguete. Um destes em tamanho jumbo pareceria uma lula gigante ou algo que nem seja deste planeta. Ele poderia envolver todos aqueles tentáculos em volta do seu corpo. E nem adianta cortá-los para se salvar, pois crescem novos no lugar. Plateumintos gigantes seriam um pesadelo na Terra. Estes bizarros e antigos moradores do mar parecem um cobertor colorido ondulando na água. Eles são, na verdade, os primeiros animais a desenvolver cabeça e cérebro, e considerados os primeiros caçadores deste planeta. Assim que o almoço se aproxima, se enrolam nele e o sugam. Que jeito de morrer, hein? Ah, e a ideia de que existam sipúnculas gigantes não vai te deixar dormir. Eles parecem a tromba de um elefante e dezenas de pequenos tentáculos saem da boca para agarrar a presa. Na verdade, esse verme pode ter bem mais de 30 centímetros de comprimento. Imagine se fosse 1000 vezes maior. Ou o horror que é o verme espanador. À distância, ele parece a cauda de um pavão. Imagine nadar nas profundezas e ver um lindo leque de penas do tamanho da sua casa lá longe. Mas conforme você se aproxima, percebe que são tentáculos. E cada um deles é coberto com pelos finos que ajudam a agarrar a presa. Mas o pior monstro é o verme de fogo. Essa criatura do mar tem uma cor vermelha brilhante como uma chama. As mandíbulas agarram o pobre lanche. Se a criatura fosse enorme, seria capaz de engolir baleias e tubarões. Mas o pior é que é venenosa. Os espanadores normais podem causar erupções na pele humana. Eu estremeço só de pensar no que um gigante desses poderia fazer. Todos esses pensamentos passam pela sua mente enquanto você observa os vermes do tamanho de uma cobra no seu recipiente. E no fundo do oceano, algo está crescendo. Sim, podem não ser apenas minhocas que cresceram demais neste mundo.